E notícia de agora à noite, a Procuradoria-Geral da República avalia que Jair Bolsonaro usou o filho Flávio para transmitir uma mensagem de cunho político eleitoral. No entanto, a PGR defende a manutenção da prisão domiciliar humanitária do ex-presidente. Então, direto para Brasília, com o repórter André Anelli, as últimas informações. Quais foram, André, os argumentos apresentados pela Procuradoria? Bem-vindo, boa noite para você. Obrigado, Tiago. Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. A Procuradoria-Geral da República defendeu ao Supremo Tribunal Federal que sejam estabelecidas regras mais claras para impedir que novos atos do ex-presidente sejam usados para interferir no processo eleitoral. No parecer enviado ao ministro Alexandre de Moraes, o relator da execução penal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, concorda que o episódio envolvendo a divulgação de uma carta de Jair Bolsonaro, lida e publicada nas redes sociais pelo senador Flávio Bolsonaro, descumpriu as condições impostas para a concessão da prisão domiciliar. Mesmo assim, a PGR avaliou que a revogação imediata do benefício seria desproporcional diante das razões humanitárias que motivaram essa medida justamente então da prisão domiciliar. A Procuradoria não citou especificamente, mas se referia aos episódios de soluços constantes e problemas no sistema digestivo e no sistema nervoso que acometem Jair Bolsonaro, se agravaram nos últimos meses e mantém a equipe médica em estado de alerta. Com essa condição total, então, em vez de pedir a volta de Bolsonaro ao regime fechado, o Procurador-Geral defendeu que o STF explicite novas regras para evitar situações semelhantes durante o período eleitoral e que o Supremo avalie medidas adicionais para impedir a utilização de terceiros como meio de comunicação política do ex-presidente, incluindo eventualmente veto a contatos pessoais aptos a veicular interferência no momento eleitoral. Inclusive, isso já aconteceu com Flávio Bolsonaro, estando por 90 dias proibido de visitar o próprio pai, Jair Bolsonaro, devido, então, à divulgação dessa carta. Tiago. Informação de agora, então, essa forma como a PGR está tratando esse assunto, e agora a bola está com o Supremo Tribunal Federal. Não saia daí, André, você volta já para falar sobre o tarifaço, associações do governo, Denise Campos de Toledo e Dora Kramer. Bom, Dora, essa notícia chega agora e há expectativa de uma decisão do Supremo, mas e essa história que, apesar de entender essa questão política, o posicionamento é de que o ex-presidente da República, continue em prisão domiciliar. Bem-vinda, Dora, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite, Denise, boa noite a todos. Pois é, a PGR, em síntese, concordou com a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Faz ali deixar regras mais claras, mas tanto elas estavam claras que a PGR concordou com a decisão. E não existe essa história de que o ex-presidente Jair Bolsonaro reclama porque não participa do processo político. Condenado perde os direitos políticos. Portanto, ele não tem que participar de campanha. Ah, mas o Lula. Bom, primeiro que lá o ex-presidente Lula o que ele cumpria não era uma sentença transitada em julgado, tá? Porque na época era permitida a prisão antes desse trânsito total. Em segundo lugar, ex-presidente Lula, na época ex-presidente, estava na prisão. O Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu um benefício da prisão domiciliar mediante determinadas condicionantes. Uma delas, que não houvesse uso de instrumentos de comunicações nem por intermédio de terceiros. E essa história da defesa de que ele não sabia, pelo amor de Deus, a carta está dirigida aos brasileiros. Portanto, era aos brasileiros que ele sabia que estava se dirigindo, até porque assinou a carta. Fosse uma carta exclusivamente para o filho, que estava ali com ele, não precisava nem ser dirigida aos brasileiros, nem ser assinada. Em Campos de Toledo, politicamente, claro que ainda tem a sequência, né, para saber o Supremo confirma ou não confirma, mas de qualquer forma
politicamente, o que vai representar? Algum peso na campanha eleitoral? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite, Dora, boa noite a todos. Eu acho que do ponto de vista eleitoral não faz muita diferença esse processo. Inclusive, Flávio Bolsonaro pode ter comunicação indireta com o pai, se depender de orientações, mesmo com restrições ao uso de celular pelo ex-presidente. Tem o outro irmão que pode ligar, pode ter informações a respeito disso, pode visitá-lo. Carlos, não é o caso dele ter informações através de Michele, porque os dois romperam. Flávio Bolsonaro deixou isso muito claro nesta semana, mas ele pode obter informações e orientações através do irmão, inclusive para indicações. Eles estão naquela fase de apoiar as indicações de senadores pelo país, de fazer coligações em vários estados, então fica ainda essa possibilidade mesmo com as restrições. Agora, o que a gente percebe é que mesmo estando em prisão domiciliar, tem de ficar escrito detalhadamente tudo que não pode ser feito por alguém que esteja em prisão domiciliar. Foi o caso das armas, que estavam com o ex-presidente Bolsonaro, que depois foi retido com um terceiro que não podia estar transitando com essa arma. É o caso agora da carta, da comunicação. Havia restrições de postagens dele em redes sociais, porque era o que ele fazia habitualmente. Houve essa proibição, agora tem que dizer também que cartas não pode. Foi a conclusão da PGR. E tenho a decisão favorável à manutenção da prisão domiciliar, porque ele está com a saúde fragilizada.